Você sabe como surgiram os esportes? Conheça agora a história de alguns esportes como a natação, judô, basquete e até mesmo o vôlei. Vamos falar sobre o surgimento de alguns esportes. Então vamos começar com o surgimento da natação. O ato de nadar sempre existiu desde que o homem é homem, porque a natação é o diferente dos esportes, né? Não é um esporte que você cria. É uma parada natural. Natural, exatamente. assim, né? Mas no começo o homem não conhecia a água, tinha tipo um medo da água. E por conta disso ele acabou entrando em contato com a água de forma voluntária ou involuntária. Acredita-se que os primeiros homens que entraram em contato com a água foram para fugir de alguma situação em perigo, um fogo, um animal, um outro homem que estava correndo atrás dele, ou até mesmo para conhecer ou desfrutar novas terras, para poder pescar melhor, Para se divertir também. como prazer. Com o longo do tempo, a natação foi se tornando algo muito mais presente na vida do homem, até se tornar um esporte. Para vocês terem uma noção, por volta do século 17, a natação foi uma matéria obrigatória para os estudantes japoneses. Já para nós ocidentais, a natação foi algo levado a sério depois de um britânico chamado Lord Byron. Byron era fã de uma história mitológica de um rapaz que cruzou o canal de Dordanelos para ver a sua amada, mas acabou morrendo afogado, pois naquele dia o mar estava muito agitado. E para provar que isso é possível, em uma hora Lord Byron atravessou esse canal que tinha distância de 1,5 quilômetros, e esse canal ligava a Europa da Ásia. Isso foi um grande marco histórico e depois disso a natação foi cada vez ficando mais popular. E a ponto de curiosidade, a primeira disputa oficial de natação aconteceu no ano de 1858 na Austrália. Em 1896, a natação, que já era uma coisa bastante conhecida, entrou na edição dos Jogos de Atenas, na Grécia. Nadando para o próximo esporte, chegamos no surgimento do judô. O judô foi criado no ano de 1882 no Japão por um professor de educação física chamado Jigoro Kano. A ideia de Kano era criar uma luta que fortalecia o físico, a mente, o espírito e ao mesmo tempo serviria como arte marcial de defesa. Do japonês, judô significa caminho suave e foi muito bem aceito no mundo inteiro por misturar o jiu-jitsu com outras artes marciais. E essa arte marcial chegou no Brasil em 1922, com a grande imigração dos japoneses no Brasil. O basquetebol foi criado no ano de 1891 nos Estados Unidos por um professor canadense. O professor de educação física chamava James Naismith. A ideia do professor era criar um esporte sem muito contato, sem muita violência. Custo é falta. Exatamente. E poderia ser praticado em lugares fechados, uma brincadeira legal para os adolescentes e até mesmo para brincar no inverno. E em menos de uma hora, o canadense escreveu 13 regras do jogo, pegou o papelzinho e pregou no ginásio lá da escola onde ele trabalhava. Para ser um pouco diferente, o professor James não queria que os alvos, que depois foram chamados de cesta, fossem alvos no chão como o futebol ou como o hóquei. E foi aí que, com a ajuda do zelador do colégio, James arranjou uns cestos velhos de fruta e pregou cada um em um canto do ginásio. E para deixar esse jogo mais difícil e mais divertido, foi escolhida a altura de 3,5 metros. E pouco tempo depois, James teve a ideia de cortar os fundos da cesta. E foi somente no século XX que o basquete começou a se espalhar pelo resto do mundo. Vamos cortar o basquete e sacar a história do vôlei. O vôlei foi criado no dia 9 de fevereiro de 1895, também por um professor de educação física chamado William George Morgan. A ideia de Morgan era criar um esporte sem contato físico, para impedir as lesões dos jogadores. Dessa maneira, sem contato físico entre os jogadores, todas as pessoas podiam participar, inclusive os mais novos e até os mais velhinhos. O esporte foi inspirado na junção do handball com o tênis. No handball, no movimento da jogada, e no tênis, que tem uma rede e a bola tem que ficar passando de um lado para o outro. Depois de ter escolhido as regras e tudo mais, Morgan teve um grande problema. Qual tipo de bola eu vou ter que usar nesse esporte? Ele fez um teste apenas com a câmera de ar da bola, que também não deu muito certo porque estava muito leve. Mas